Essa semana, as pautas econômicas do governo Lula passam a ganhar mais tração no governo. Uma comissão mista entre a Câmara e o Senado se prepara para votar a medida provisória do IOF, que, além de tratar da taxação de apostas esportivas, fintechs e compensações do PIS e COFINS, também gera alívio nas aplicações financeiras integrantes das carteiras de fundos de investimento imobiliário e FIAGROS. E é sobre isso que conversamos agora com o sócio da Valor Investimentos, o Pablo Alencar, que já está aqui comigo. Pablo, muito bom dia, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigado. Pablo, vamos lá, né? A semana é importante, de olho nessa pauta lá no Congresso, e principalmente depois do parecer dessa M3 1303, que trouxe um certo alívio nesse momento para os investidores de FIIs e FIAGROS. Eu quero entender na tua avaliação quais que foram os pontos chaves desse parecer que explicam agora esse alívio nesse momento, né, na véspera, aliás, né, das votações importantes acontecerem nessa semana. O texto original que o governo preparou era um texto em junho, onde ele estava prevendo uma taxação igual para todos os tipos de fundo em 5%. E isso era muito ruim para alguns, principalmente para os FIIs, FIAGROS, que eram investimentos isentos de tributação e começou a gerar uma certa ansiedade no mercado, se isso, como que passa, o impacto que isso vai ter para toda a cadeia, né? Porque a emissão desses títulos, ela tem o objetivo de fazer uma captação para investimento em dois setores que são fundamentais para a economia brasileira, que é o setor imobiliário, que emprega muita gente, e o agro, que realmente vem puxando muito a economia brasileira nos últimos anos. A hora que você aumenta a tributação e encarece essa captação, você pode restringir muito o investimento, as pessoas migrarem para outros tipos de ativo, que não estão ligados diretamente a essas duas cadeias produtivas, e até mesmo encarecer o crédito para as pessoas. E a medida que saiu agora dessa MP, o que ela fez? Ela voltou atrás na isenção dos FIIs, FIAGs, não. Eles não vão ter mais os dividendos tributados, mas do outro lado, ele prevê a tributação das LCIs e LCAs, que também captam, são ativos de renda fixa, mas também captam para o agronegócio e para o mercado imobiliário. Então, dá de um lado, mas tira um pouco do outro, para poder manter esse equilíbrio na arrecadação. Ainda assim, a gente tem algumas já análises, né, que eu já vim acompanhando aqui nesse final de semana, de alguns especialistas falando que ainda que apesar, né, desse alívio, era preciso manter essa cautela. Aí os riscos permanecem no radar em relação a essa tramitação da MP, diante, obviamente, né, que a gente sabe que tudo quando bate ali no Congresso pode passar por alguma alteração, mas não só por isso, não só pela possibilidade de alteração, mas por outro lado também, por isso de acabar de dar de uma forma e tirar de outra, né, nesse momento no relatório como a gente está vendo agora. Ou seja, Pablo, como que você avalia de alguma forma algum risco ainda em relação a essa MP? E risco, quando eu falo, é justamente da retirada de atratividade, que era o principal fator que estava em discussão ali nesse momento. Eu vejo um risco muito grande e a gente, no dia a dia, a gente lida muito com isso, né, com os investidores, e sempre que sai uma intenção de uma medida, ou principalmente agora que é até uma coisa mais concreta, né, é um texto final que vai para aprovação, a gente começa a fazer a avaliação dos impactos que vão ter e quais são as alternativas, olhando o lado do investidor para continuar mantendo a rentabilidade dele, mas também muito preocupado com toda a cadeia econômica, porque a hora que a gente faz essa retirada de alguns incentivos, qual o impacto que isso pode ter para algumas áreas que são, principalmente o agro, que é muito sensível para a economia brasileira. E aí acho que isso remete ao principal ponto que a gente tem hoje, que é essa instabilidade jurídica. A gente precisa de ter regras mais claras, mais bem definidas, e não ficar sujeito a eu preciso fazer uma medida compensatória para trazer um pouco da arrecadação que o governo estava imaginando ter lá com o IOF e acabou deixando na mesa. Aí faz todo esse desenho agora. E quando traz essa medida, a gente tem um lobby de alguns setores, aí depois volta e aí se faz algum arranjo. Em vez de ser 5% para todo mundo, você tem os ativos de renda fixa LCI e LCA com 7,5% e mantendo as isenções de FII e FIAGRO. E sabendo que isso ainda não está 100% definido, né?
que o Congresso tem até o início de outubro agora para aprovar, porque está em votação urgente, e isso ainda pode mudar. Então, acho que o principal ponto agora é essa instabilidade. A gente começa a fazer algumas análises agora, mas depois de amanhã, talvez a gente tenha que sentar aqui de novo e explicar, porque qualquer mudança ali pode ter um impacto muito significativo na atratividade do investimento. E a gente já está acompanhando nos preços, Pablo, algum reflexo dessa instabilidade em relação a essa MP, ou seja, desde quando, né, vem isso e começam, né, os debates com essa preocupação de agora, né, títulos que não se precisava pagar imposto de renda, agora precisando pagar imposto de renda, ou seja, a partir do momento que começou essa discussão, apesar da gente ter tido esse parecer, né, você vê já reflexo nos preços imediatamente desses fundos, principalmente por causa dessa incerteza gerada? Já vejo sim, e um ponto bem importante a gente está comentando muito aqui as medidas que vão impactar o investidor. Então, além da isenção, né, dos FIIs e FIAGs, você vai ter também que ele muda o critério de distribuição de dividendo. Um fundo imobiliário e um FIAG, o FIAG originou da regra do fundo imobiliário. Ele remunera o investidor de duas formas. Ele remunera como a distribuição de dividendo, como se eu fosse o dono do imóvel, recebesse mensalmente aquele aluguel, e também na hora que eu vendo as cotas, como se vendesse o imóvel, e aí na apuração dessa venda da cota, se eu ganhei dinheiro, eu tenho a tributação também do ganho de capital. E o governo também vai mexer nessa tributação. A gente tinha antes alíquotas decrescentes de acordo com o tempo, então elas começavam em 22,5% e elas iam até 15%. Isso estimulava muito os investimentos de longo prazo, então quanto mais tempo eu deixo meu dinheiro investido, menos imposto eu pago. E agora a ideia do governo, que vai valer para os FIIs e FIAGs na venda das cotas, é ter uma alíquota linear de 17,5%. Isso acaba também contribuindo para desestimular os investimentos de longo prazo. Então, tudo isso somado, a gente vê não, né? O mercado financeiro trabalha assim, ele trabalha antecipando os movimentos. Então, não precisa nem a medida estar aprovada, só de analisar os impactos do que isso pode acontecer, já começa a fazer preço e, com certeza, esse movimento ele traz um pouco de aumento de custo previsto para captação, então ele começa a encarecer um pouco os instrumentos. E isso vai afetar, não exatamente agora, mas um pouco mais à frente, a economia. Perfeito. Eu quero muito agradecer teu tempo aqui conosco. Conversamos aqui com o Pablo Alencar, sócio da Valor Investimentos. Pablo, muito obrigada pelo teu tempo. Bem-vindo sempre por aqui. Até uma próxima, meu querido. Muito obrigado, Débora. Bom dia.